Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lázaro. Vamos para mais uma aula. Hoje, falando um pouquinho de PHP e a geração dinâmica de interface. Vamos integrar o front-end com o processamento no servidor. O objetivo dessa aula é habilitar o estudante a compreender o papel do PHP como pré-processador de hipertexto, dominando sua sintaxe básica e estruturas de controle para transformar interfaces estáticas em páginas dinâmicas que respondem a dados e variáveis do servidor. Então, vocês, após essa aula, vão compreender o papel do PHP como pré-processador de hipertexto, entender como funciona a sintaxe básica dele, até os laços de repetição, e entender como utilizar essa ferramenta para transformar essas interfaces estáticas em páginas dinâmicas. Bom, vamos lá. O que é o PHP? Qual é o seu papel, né, na web? PHP é um acrônimo para pré-processamento de hipertexto, traduzindo, que é uma ferramenta, uma linguagem de programação que funciona do lado do servidor, e ele é dinâmico, diferente do HTML, que é estático. Então ele permite que a gente mude o conteúdo automaticamente, certo? Sem que seja preciso ficar atualizando o HTML de maneira manual. O PHP ele consegue automatizar esse processo para a gente. O PHP ele trabalha juntamente com um servidor chamado Apache. O navegador faz uma requisição, o servidor Apache processa o código PHP e ele devolve o HTML para o cliente, certo? No lado aí do cliente. Então, a gente tem aqui um ciclo em que a requisição do navegador, através do usuário, né? O usuário abre o navegador em qualquer dispositivo, faz uma requisição, clica em algum lugar, o servidor executa o PHP e o PHP devolve um HTML como resposta. Lembrando do ciclo que a gente viu na aula anterior, tem uma certa similaridade, né? Esse ciclo ele garante que toda a lógica de negócio permaneça no servidor, protegido do usuário final. Então, tudo que envolve o negócio do sistema está guardado do lado do servidor, só quem programa que tem acesso, certo? O usuário final não tem acesso a essa parte. Bom, trazendo um pouquinho a sintaxe básica, tags e a parte de impressão. Assim como o HTML tem tag de abertura e fechamento, o PHP também tem. Só que o PHP ele trabalha com apenas uma tag de abertura e fechamento, né? Todo o código PHP, apenas um que eu digo em cada trecho de PHP. Você pode colocar mais de um trecho no mesmo HTML. Mas cada código PHP deve iniciar com menor que interrogação PHP e dentro desse código você vai colocar todo o seu código PHP e quando você finalizar, você vai colocar interrogação maior que para dizer que você fechou aquele conjunto de instruções que serão interpretadas pelo servidor. Então, à medida que houver necessidade de criar trechos de código PHP, a gente vai sempre abrir dessa forma, com menor que interrogação PHP, e fechar com interrogação e maior que. E um exemplo do que a gente pode colocar num bloco de código desse é pedir para o PHP imprimir valores ou frases na tela, né? Exibir informações na tela, no navegador. Esse verbo imprimir remete a você escrever na tela algumas coisas, certo? E para fazer isso em PHP a gente usa o comando echo ou echo, SHO, né? Onde esse comando logo após ele você coloca algo para ser escrito e quando essa instrução for executada, no navegador será escrito aquela frase. Então, no exemplo que a gente tem aqui à direita, a gente tem dois comandos de impressão. No primeiro, a frase Olá Mundo, envolta de tags HTML H1. Então, a gente tem aqui a tag de abertura H1 e a tag de fechamento H1, que serve para definir títulos, certo? Um título grande, digamos assim, com o trecho Olá Mundo, que é uma palavra, que é uma frase exemplificativa quando a gente está começando a trabalhar com linguagem de programação. Geralmente a gente testa fazendo o Olá Mundo. E na linha abaixo, onde tem eco bem-vindo ao PHP, para fazer essa exibição no navegador também, só que em vez de no formato de título, no formato de parágrafo, porque a gente estamos usando a tag P, a tag HTML P.
Então, se vocês repararem, o servidor ele processa esse código e envia apenas o HTML resultante ao navegador. Então, esse trecho de código vai enviar para o navegador o Olá Mundo dentro de tags da tag H1 e o Bem-vindo a PHP dentro da tag parágrafo. Essas duas instruções com HTML embutido, não tem problema nenhum, inclusive é muito utilizado PHP misturado com HTML nesse sentido. Essas instruções elas foram enviadas e uma vez que o servidor seja executado, vai mandar de volta para o cliente, o lado do cliente, esses comandos HTML, tá? E observem que as instruções elas finalizam com ponto e vírgula. É algo que vocês devem tomar um certo cuidado no decorrer do estudo, né? Não esqueçam de colocar ponto e vírgula a cada instrução PHP que vocês realizarem, porque não colocando ponto e vírgula você está avisando ao navegador que aquela instrução ainda não acabou. E aí vai acabar gerando erro você misturar uma instrução de uma linha com a instrução de uma outra linha. Então, o definidor de que a instrução finalizou é o ponto e vírgula, certo? Bom, outras características interessantes dessa sintaxe, a questão da identificação. A gente pode criar variáveis e para avisar que uma variável está sendo criada, a gente começa com um cifrão, né? E o PHP ele não aceita iniciar variáveis começando com número. Sempre tem que começar com letra ou sublinhado. E o PHP também diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Tem que tomar um certo cuidado com isso, certo? A gente consegue misturar variáveis com frases. E aqui um exemplo, né? Se eu quiser pegar o valor que está armazenado numa variável nome e colocar numa frase olá com esse nome que está armazenado, só eu colocar a variável com o cifrão, que é obrigatório, e as chaves em volta dela. E a gente pode utilizar essa propriedade aí em qualquer posição do meu texto. E aqui tem um exemplo, né, de uma mistura entre variáveis e texto, né, onde a gente cria uma variável chamada nome, dá o valor de Maria. Observe que o ponto e vírgula está presente em cada linha. Uma variável de idade com o valor de 25. E em seguida a gente pede para que seja impresso no navegador a seguinte frase: olá, e o conteúdo da variável nome, exclamação, você tem o conteúdo da variável idade, anos. Por que é interessante fazer isso? Porque se porventura houver a necessidade de mudar o conteúdo das variáveis, eu não preciso reescrever a frase já está montada, adaptada ao que a variável vai armazenar, certo? Então, observem como a gente consegue misturar algumas propriedades interessantes da linguagem de programação, né, com elementos que vão ser utilizados lá na frente, vão ser exibidos no navegador. Bom, como eu falei, a gente pode misturar PHP e HTML no mesmo arquivo, é muito comum isso acontecer, inclusive. O que dá um dinamismo ao site é essa mistura, né? O site começa estático com HTML e CSS, vai se tornando mais dinâmico incluindo JavaScript e mais dinâmico ainda colocando PHP. E aqui a gente tem um exemplo, né, onde a gente tem dois trechos de PHP num código HTML, e nesse trecho de PHP a gente, logo após o título meu site, coloca uma mensagem de boas-vindas a um usuário, onde esse usuário está armazenado numa variável, e no rodapé, observe a tag semântica footer, né? No rodapé a gente coloca o ano e aquele site está sendo exibido, certo? Então são duas informações PHP separadas, porque tem dois comandos de abertura e dois comandos de fechamento PHP distintos, fazendo coisas completamente diferentes. E por que isso é interessante? Primeiro, a questão da flexibilidade, a gente abre e fecha blocos PHP diversas vezes dentro do HTML, isso é legal. Segundo, a gente consegue adicionar pequenos pedaços de lógica em templates visuais, então mistura a parte estática com a parte dinâmica num arquivo só. E, além disso, facilita a legibilidade do código para os designers. Agora, para que isso funcione, é necessário que você salve seu arquivo com a extensão PHP, certo? As linguagens se misturam, mas em termos de salvar o arquivo, deve-se salvar em PHP, que o PHP aceita, além da própria linguagem PHP, o HTML também. O caso contrário não vale. Se você salvar um arquivo em HTML, você vai colocar código PHP ali dentro, ele não vai entender do que se trata, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Certinho, gente? Bom,
Falando agora de algumas estruturas de controle, a gente, devido ao dinamismo que é lidar com páginas web, com sites, a gente, em certos momentos, tem que escolher trechos de códigos para serem executados ou não. E a gente faz isso com o PHP utilizando uma estrutura de decisão, que é o if. A principal delas é o if. Como é que ele funciona? O if verifica se uma condição é verdadeira para decidir se exibe ou não um elemento da interface. E aqui eu tenho um exemplo. No caso, se o usuário estiver logado, a gente vai armazenar essa informação numa variável chamada logado. E se essa variável nos dá o valor verdadeiro, significa que ele já tem cadastro. E aí o botão que vai ser exibido vai ter o nome atualizado. Se não, se a variável logado me der um valor falso, significa que o usuário está acessando pela primeira vez. E aí o botão vai vir com o valor cadastrar escrito, correto? Então esse dinamismo, né, baseado num status, como é nesse exemplo, definir o que está escrito no botão, com PHP a gente consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila, tá? E a gente pode utilizar essa estrutura de decisão para além desse exemplo que eu trouxe para mensagem de erro, certo? Exibir determinada frase ou não, para a questão do estado do botão, né? Se o botão, além da palavra que vai ser utilizada, do verbo, a gente pode habilitar ou desabilitar ele, seu uso, enfim. Então, tudo que caiba a decisão, a gente pode utilizar o if como uma estrutura que ele atende muito bem. E temos também as estruturas de repetição, que são os laços, né, também conhecidos, né, como loops. E no PHP a gente tem o while e o for each. O while ele executa um bloco repetidamente enquanto a condição for verdadeira. Ele é útil para gerar, por exemplo, todos os dias de um calendário ou percorrer resultados de banco de dados. Aqui um exemplo, né, de você criar uma estrutura de tabela, né, TD, é uma tag HTML que cria células em uma tabela, e essa tabela está sendo alimentada por valores através de uma estrutura de repetição em PHP. E tem um exemplo do for each também, que é mais indicada para percorrer listas de dados, uma estrutura chamada array, e para cada item dessa lista o PHP pode gerar automaticamente uma nova linha em uma tabela ou um item em um menu. E aqui um exemplo, né? Essa tag li, ela cria itens em listas, e a gente pode criar itens em listas utilizando esses laços de repetição, certo? Bom, e aqui um exemplo prático, né, de tabela dinâmica, onde a gente tenha uma estrutura de um array, que é uma estrutura composta de dados, você pode guardar vários dados do mesmo tipo, né? E através dessa estrutura, com os dados já guardados, a gente pode alimentar uma tabela utilizando a estrutura de repetição, no caso o for each, né, para alimentar os valores da tabela. E você observa o código, né, como fica, e o resultado como acontece, né, um código relativamente curto para um resultado de uma tabela com algumas informações, certo? Então esse exemplo aqui ele está com 3 itens na variável de tarefas, mas a gente poderia ter um exemplo com 50 tarefas. Então, nesses casos em que a gente tem muitos dados, é interessante utilizar estrutura de repetição para não ter que fazer na mão, dado a dado, né? Dá um maior dinamismo à nossa realidade de desenvolvimento de telas. Certinho? Bom, então resumindo, o PHP ele é um motor, né, que processa a lógica no servidor antes da interface chegar no usuário, dominando sua sintaxe e estrutura de controle. E aí o designer, desenvolvedor, ganha o poder de criar experiências verdadeiramente dinâmicas. A gente viu um pouquinho da sintaxe básica, um pouquinho da estrutura de controle, tanto de decisão quanto de repetição. E aí o próximo passo poderia ser integrar esse formulário, um formulário do nosso projeto, com todos aqueles campos, aqueles inputs, né, aqueles campos para o usuário digitar os dados, e garantir que os dados sejam capturados, processados e exibidos dinamicamente numa lista de tarefas. Sempre lembrando das leis de Krug, né? Não me faça pensar. Então a complexidade do lado do servidor deve coadunar com a complexidade do lado do cliente, que a gente está desenvolvendo telas muito simples, tá? Então é isso, gente. Quero agradecer a atenção de todos e todas aí. Até a próxima.